funções dos cantores e suas divisões. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltério. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, e a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai, Jedutum, o qual profetizava com harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Amã, o vidente, do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música na casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei, e era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Verso de número 8, e a gente encerra. E deitaram sorte acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. E a igreja diga amém. Uma leitura longa, mas importante para a gente discorrer algumas coisas que a gente vai tratar. Lembrando a vocês que eu sou o mais novo componente do grupo Dófica. Não sei se vocês viram aqui, ó. Tô querendo uma vaga para cantar, e aí quando a gente encerrar o trabalho eu canto, tá bom? Tá certo, Wellington? Tá certo. O Wellington falou assim: faz isso não. Olha que coisa, meu Deus. Bom, meus irmãos, a gente vai tratar o assunto aqui do capítulo de número 25, e me permita a gente discorrer, pelo menos nesses 8 versículos, que os outros que se seguem, vem uma lista de uma turma de 24 turmas, em 12 pessoas em cada turma, e a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente começaria dizendo para os irmãos que ninguém, em sua sã consciência, há de negar de que a música é um instrumento poderoso para comunicar as verdades da palavra de Deus na nossa vida. A música exerce esse papel importantíssimo, porque quando alguém está cantando, ele está dizendo as verdades da palavra de Deus também cantada, e ele é um instrumento poderoso para edificação do povo de Israel, que cultivou a música como tão importante no meio desta nação, de que coisas importantíssimas aconteceram
quando este povo cantava. A expressão que a gente utiliza e que eles utilizavam era de que eles salmodiavam ao Senhor. Era a expressão do inário oficial da nação de Israel. E a música foi tão importante e tão edificante, porque isso contribuía para a espiritualidade da nação. É inegável isso, de que a música, ela tem contribuído para a espiritualidade da nação de Israel e, por que não dizer, a nossa de igual forma. A gente é edificado, consolado, a gente é exortado por intermédio das canções, e quem já não se alegrou e se deleitou na presença de Deus, ouvindo belas melodias, belas vozes, como das moças e dos irmãos que aqui cantam no grupo Dófica, e a gente sentiu as nossas forças renovadas, as nossas forças sendo acrescentadas, de maneira que a música contribui para a nossa espiritualidade. Eu disse há 2 semanas aqui atrás, o que seria se não houvesse música? O que seria do nosso culto se não houvesse a música? É claro que a gente se alimenta da palavra, a palavra é a bússola, é o norte, a gente é orientado pela palavra, mas inegável de que a música exerce o papel também da nossa edificação e da nossa orientação de vida de fé. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no capítulo de número 25, pelo menos 3 fatos importantes. É provável que não dê tempo, porque eu encerro às 21 horas, mas eu vou tentar sintetizar e tratar aqui com vocês esses assuntos que são importantíssimos para que a gente valorize a área musical da nossa igreja, que a gente honre aqueles que exercem o trabalho da música em nossa igreja. Então, eu vou tratar no primeiro tópico sobre Davi e os capitães, que está no versículo 1, que nós acabamos de ler no capítulo de número 25. Nós vamos tratar do compromisso com a ordem e a excelência da música no culto. Isso está no versículo 7, no versículo de número 12. E depois, por fim, a gente trata sobre o legado deixado pelos pais, exatamente, no versículo de número 6, os pais destes músicos exerceram um papel importantíssimo na formação espiritual e no envolvimento do trabalho na área musical de todos os seus filhos. Então a gente começa no primeiro tópico tratando sobre Davi e os seus capitães, porque o versículo 1 diz assim: e Davi juntamente com os capitães do exército. Na verdade aqui não é capitão de alguém que tem um exército que vai para a batalha. Aqui a palavra capitão, em outras versões, hoje não é possível colocar no data show porque o aparelho queimou exatamente hoje ou ontem, alguma coisa assim, mas capitães aqui são líderes do templo. São exatamente aqueles que exercem funções importantíssimas no templo, e exatamente esses são líderes que têm conhecimento da área musical. Esses líderes que aqui estão contidos, que está na minha versão como a palavra capitães, são na verdade líderes de música, que têm conhecimento na área musical. Só que não é só eles, é eles mais o rei Davi, e eu acho que ele é a figura principal da nação de Israel no que diz respeito à área musical, a instrumento. A gente não poderia falar de música na Bíblia e não falar de Davi, porque ele é o que encabeça esta área aonde tomou proporções importantíssimas na nação de Israel
por causa do talento de Davi. A Kézia citou aqui agora há pouco, quando Davi cantava, o espírito que estava dominando Saul, quando ele ouvia a música que Davi tocava, o espírito mau se retirava sobre Saul, ou de Saul. Então aqui o versículo 1 mostra de que Davi e esses líderes, eles são os cabeças, eles são os personagens principais, aonde vão colocar ordem e vão fazer divisões, vão fazer grupos de cantores, de músicos, para poder cantar no templo, para poder adorar ao Senhor, porque isto era aquilo que era desejo do coração de Davi, organizar um culto, de maneira que todo este culto bem organizado, ele tinha muitos cantores e muitos tocadores, e nós vamos falar daqui a pouco da qualidade deles. Mas no versículo 1 mostra os personagens que estão envolvidos, Davi e os líderes e os capitães. Esses vão selecionar, eles vão separar, e vão fazer uma separação meticulosa, vão fazer uma separação detalhada. Eles vão olhar para aqueles que têm talentos, aqueles que têm uma vocação, uma chamada para a área musical. E os irmãos bem conhecem que cantar é um talento, é uma chamada da parte de Deus. Eu não queira cantar aqui, eu brinquei com vocês, mas o fato é, uma coisa é quem tem uma vocação para cantar, quem tem uma chamada de Deus para cantar, quem é escolhido por Deus para exercer o ministério do canto ou da música. E aqui há um desejo de Davi de fazer o melhor para o Senhor, de apresentar o melhor para o Senhor. E como é que ele vai fazer isso? Escolher os melhores cantores e os melhores tocadores. Como é que ele faz isso? Os irmãos vão perceber que a partir do versículo de número 5, 6, 7 e 8 vai detalhar, porque ele separa 24 grupos. Esses 24 grupos, cada grupo tem 12 cantores, e 24 grupos de 12 pessoas dá um total de 288 músicos dentro do templo para adorar, para enaltecer e engrandecer o nome de Jesus. Esta noite aqui a gente tem aproximadamente aqui, na minha visão, se eu não estiver equivocado, umas 170 para 180 pessoas. Imagine que o grupo que vai cantar, cada grupo vai ter 12, mas só de cantores no templo haviam 288 pessoas lidando com a área musical dentro do templo, apresentando o melhor cântico de louvor e de adoração ao nome do Senhor. E o que é importante destacar neste versículo 1, aonde Davi e os líderes e os capitães estão escolhendo estes 24 grupos, e cada grupo, volta a repetir, de 12 pessoas, que essas pessoas estão sendo escolhidas por uma pessoa que conhece de música, que conhece o que é letra, que conhece o que é sons, o que é ritmo. Esses músicos vão ser separados por Davi e por esses líderes de forma criteriosa, porque para a área musical também não pode ter erro, irmãos. Não pode ter pessoas que não têm compromisso nem
falta da dedicação, aquilo que ele recebeu como uma função dada por Deus para ele edificar a vida daqueles que estão ouvindo a música e o nome do Senhor sendo glorificado e a vida das pessoas sendo edificadas. Vocês vão observar que o versículo 1 mostra que Davi, juntamente com esses líderes, ele separa para o ministério. Quem é que ele separa? Ele separa nada mais e nada menos os filhos de Asaf, os filhos de Emã e os filhos de Jedutum. Esses eram 3 mestres que eles exerciam a função de adoração, daquilo que eles faziam com excelência, ao tocar harpas, ao tocar símbolos, ao tocar saltérios. Todos estes, eles primavam pela excelência da música. Quando os ouvidos ouviam o som dos símbolos, das harpas e do saltério, a alma do povo exaltava e glorificava o nome do Senhor, porque eles eram mestres. O texto aqui que nós acabamos de ler, falam que exatamente eles eram mestres na área da música. Não era qualquer um, era alguém experimentado, era alguém com conhecimento, era alguém que recebeu o dom da parte de Deus, era alguém que se debruçava sobre a área da música para apresentar adoração ao nome do Senhor. E era tão importante esses 3 mestres da área musical, de que eles não só trabalham com a área da música, com as pessoas do templo, como todos os seus filhos, eles entram também para a área musical, porque eles são um estímulo para os filhos, para também entrarem para o ministério da música. E vocês vão perceber ainda no versículo 1, que os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, eles profetizaram com harpas, com símbolos e com saltérios. Esse termo aqui, profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos, é porque a música na cultura judaica, quando alguém cantava, também eles profetizavam, falavam em nome do Senhor, cantando. E vocês vão perceber isto, que muitos profetas, eles exerceram o ministério profético, entregando mensagem da parte de Deus, quando um profeta dizia, assim diz o Senhor. Mas quando a gente fala do profeta Abacuque, vocês vão ver no capítulo de número 3, que Abacuque também, além de profeta, ele era cantor. E quando no capítulo 3 está escrito a expressão, para o cantor mor sobre Sigionote, o que quer dizer essa expressão? Essa expressão quer dizer que ele, quando está orando e falando em nome do Senhor, ele está orando na forma de cântico, ele está profetizando na área do cântico, porque ele também conhecia de música. E aqui o termo de que é utilizado é de que esses, tanto Asaf, quanto Jedutum, quanto Emã e os seus filhos, eles profetizaram, fazendo com que através da música eles entregassem a mensagem de Deus para aqueles que estavam no templo. Aqui a gente percebe algumas coisas importantes, porque quando alguém está profetizando na área musical, ele está falando da vontade de Deus, ele está falando dos planos de Deus, ele está falando dos projetos de Deus, ele está falando daquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes a gente aqui, com o ministério de música ou alguém cantando, quando ele fala que cadeias estão quebrando, a gente está
profetizando em nome do Senhor que cadeias estão sendo quebradas. Não é assim, Kézia? Cadeias quebradas, cadeias quebradas. Por quê? Porque Deus, Ele está quebrando cadeias enquanto se está cantando. Enquanto canta, Deus liberta. Enquanto canta, Deus faz milagre. Enquanto canta, Deus opera milagres. Isto é profetizar em nome do Senhor através da área musical. Porém, irmãos, vocês vão ver daqui a pouquinho que é tão importante o ministério da música, e eles cantavam profetizando, que os filhos de Emã, que é considerado também o próprio Emã um vidente, porque vidente naquela época era chamado desta forma, porque também eram aqueles que eram profetas. Então Emã é um instrumento de Deus para cantar, para instruir os seus filhos, para instruir aqueles que iam cantar no templo. Mas ele também tinha um serviço, que ele era profeta do rei. Ou seja, ele não só trabalhava na área da música, mas ele também era um profeta de Deus. Ele era o profeta que entregava a mensagem para o rei. Quando alguém trabalha na área da música, hoje eu estava vendo a Kézia aqui, e ela está se soltando, entregando as mensagens de Deus, está falando em nome do Senhor. E essas coisas são importantes, porque quem canta, ele tem a habilidade dada por Deus para falar em nome do Senhor. Ele tem a autoridade de Deus para dizer para alguém: você está sendo curado, você está recebendo a sua vitória. Por quê? Porque são profetas de Deus. E nunca fique acanhada, Kézia, porque Deus usa, e Ele pode usar para falar para pessoas importantes. Pessoas que aqui estão no altar, obreiros ilustres, não se acanhe, se enche de Deus para entregar a mensagem do Senhor, porque a importância de um ministério de música atuante é quando eles estão falando em nome do Senhor e profetizando para a congregação. Que vocês tenham habilidades de profetizarem com os instrumentos de vocês. Que vocês tenham habilidades para poder falar em nome do Senhor quando vocês estiverem cantando, porque a gente não está vendo com os nossos olhos, mas enquanto eles cantam, irmãos, milagres estão acontecendo, que nós ainda nem estamos vendo, mas milagres acontecem no meio da congregação. Deus, Ele está aqui nesta noite para fazer coisas extraordinárias e fazer milagres sobre a nossa vida. Então perceba que o versículo 1 mostra Davi, os líderes, Asaf, Emã, Jedutum, eles estão profetizando com harpas, eles estão usando as habilidades dele para profetizarem para aquela congregação. Eles vão cantar ao Senhor, e quando eles cantarem, Deus estava falando no meio do seu povo. Bom, a gente vai observar de que a partir do versículo de número 5, a gente vai perceber algumas outras coisas importantíssimas que a gente precisa destacar. É o compromisso com a ordem e a excelência da música no culto. Irmãos, uma bela música no culto, tudo fica diferente. Um belo louvor, uma coisa consagrada, uma coisa debaixo da unção de Deus, o culto passa a tomar outra dimensão. Quando alguém pega este microfone, precisa vir aqui com ousadia e com autoridade da parte de Deus. Quando alguém vai cantar, precisa cantar debaixo da unção de Deus.
não é apresentar a bela voz, é cantar debaixo da unção que o Senhor concede. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba a importância desta ordem no culto. No versículo de número 7, o data show não vai dar para aparecer, mas está escrito assim: e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor. Então perceba, William, que não era qualquer um, eram pessoas instruídas, pastor Pablo, eram pessoas que tinham um conhecimento de música, eram pessoas que foram selecionadas, mas que tinham conhecimento da área musical. E no total, 288 pessoas lidando com música dentro do templo. Grupos de 24 grupos de 12 pessoas. E quando o grupo que era selecionado, que ia para cantar, o versículo de número 7 e 8 vai dizer, o verso 8 diz assim: e deitaram sorte sobre a cerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Então aparecia lá o mestre, aparecia lá para cantar o discípulo, de maneira que na hora do ajuntamento, quando os 12 que foram sorteados, porque era lançado sorte, podia cair sobre qualquer um daqueles 24 grupos que lá estavam, de 12 pessoas. O versículo de número 8, ele é tremendo: e deitaram sorte acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Quando eles iam lá para cantar, todos faziam perfeitamente para a glória do nome do Senhor. Lá não tinha aquela coisa, me permita, isso não é zombaria, irmãos. Eu não me preparei, fui pego de surpresa, eu não estou preparado, eu estou aqui, mas eu não me preparei como eu devia estar preparado. Aqui é gente preparado, aqui é gente que lida com música, aqui é gente que está em ensaio, aqui é gente que se compromete com a área musical. E quando dá o sorteio, cai, irmãos, vocês vão perceber que o primeiro que sai, versículo 9, saiu, pois, a primeira sorte sobre Asaf. Asaf é sorteado, e quando o grupo dele vai cantar, que é o grupo, a saber, José, e aí José com mais 11, eles vão se apresentar para cantar e para adorar ao Senhor. Irmãos, tanto no grupo de Asaf, tanto no grupo de Jedutum, tanto no grupo de Emã, todos eles estavam cheios de Deus, cheios da graça e cheios de instrução que eles receberam de Asaf, de Emã e de Jedutum. E quando alguém vem preparado para o templo, irmão, para cantar, o culto é outra coisa. Coloca uma pessoa preparada na área musical, que é outra coisa. Por favor, não me entenda como alguém preconceituoso, mas a gente está trabalhando, irmãos, apresentando um serviço para Jesus. E quando a gente apresenta para Jesus o nosso serviço, a gente apresenta o melhor. É por isso que tem ensaio do grupo Dófica. É por isso que o grupo se esforça para estar aqui depois dos domingos se aperfeiçoando. Porque quando entra num domingo, onde todo mundo está aqui congregando, a gente está percebendo a harmonia dos músicos e o nome do Senhor é glorificado. Imagine se eu cantar aqui agora. Não ensaiei, não conheço música e eu não tenho condição de cantar. Agora, outra coisa é quando a Késia canta. Outra coisa é quando Natália canta, e quando outras cantam, que tem talentos da parte de Deus. E eu quero dar um recado da parte de Deus para quem lida com a área da música: se envolva com Deus, com a oração, com a palavra
com a música, porque é dito aqui nesta igreja que enquanto os músicos da nossa congregação cantarem, o Senhor estará curando no nosso meio, o Senhor estará fazendo milagres no nosso meio. Por quê? Porque a boa mão do Senhor está neste lugar para fazer milagres. E para fazer milagres através da ordem e da excelência na adoração. Adoremos com o melhor, irmãos, do nosso serviço. Adoremos apresentando o melhor da nossa área musical. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade, sabendo que Deus, irmãos, Ele está neste lugar nos ajudando e nos abençoando. Me permita, irmãos, encerrar. Eu disse que eu não posso delongar, mas o terceiro assunto é sobre o legado deixado pelos pais. Olha o versículo de número 6, o que o verso de número 6 diz: todos estes estavam sob a direção de seu pai. Aqui é exatamente o pai de cada um desses músicos. Olha a importância dos pais estarem envolvidos com o serviço sagrado. Olha a importância dos pais trabalharem na área da música com seus filhos. Lembre-se, irmãos, quem dá uma atividade musical para os seus filhos, você está dando um grande passo na vida do seu filho, para ele ser uma grande pessoa na obra de Deus, envolvida com Deus, com a sua palavra e com a obra dele. O versículo de número 6 diz: todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, com símbolos, com harpa, para o ministério da casa de Deus. Quando eu vejo o Guilherme aparecendo aqui, ele vai despontando na área da música aqui, dos instrumentos. Isto aqui, irmãos, é de encher o nosso coração de gozo, porque é a preocupação de um pai, de uma mãe, que quer ver o seu filho também crescendo na área musical. Quando a gente vai percebendo os nossos filhos tocando aqui flauta doce, flauta transversa, com o maestro Misael, é para a gente querer que os nossos filhos também estejam enganjados na área musical. Dê ocupação para os seus filhos, envolva eles na área da música, porque o texto, irmãos, que vai se seguir, vai dizer que todos esses filhos, eles profetizavam na área musical, irmãos. Falavam em nome do Senhor, cantando. Que coisa tremenda é ver os nossos filhos sendo usados para a glória do nome do Senhor. Me permita, irmãos, eu talvez seja suspeito para falar disso, mas eu acho que é apropriado. Eu tenho a minha filha e eu tenho o Eliabe, que eles estão na FAMES, na escola de música. E eu diria assim, se tivesse que puxar a mim na área musical, eles estariam com um grande problema. Mas a mãe sempre esteve cantando em casa. A mãe sempre instruiu eles a louvarem, pegarem harpa em casa. Vamos cantar, filhos. Vocês precisam aprender todos os hinos da harpa cristã. Quantas vezes eu vi a minha esposa fazendo culto doméstico e cantando com os meus filhos. Quando deu 5 anos de idade, quando se abria a inscrição para a FAMES, Fabão, a minha esposa correu para adquirir lá uma vaga e tinha que fazer lá uma provinha. Era uma prova de ritmo, tinha que bater palma, fazer aquilo que a professora dizia, né? E quando a Isabelle fazia em casa, eu passava nem na primeira num tipo de ritmo, batendo palma. Coisa simples, olha a dificuldade para mim. Mas quando ela foi para lá, hoje, irmãos, está fazendo faculdade na FAMES, porque Isabelle pode me corrigir, mas já tem mais de 15 anos que está lá na FAMES, para a glória do nome do Senhor. E o que é importante nisso? Quando a gente ocupa os nossos filhos com uma tarefa, com um trabalho sublime,
que é o trabalho musical dentro da nossa congregação. Eu quero que você saia daqui nesta noite, que você envolva os seus filhos nos ensaios da igreja, que você envolva os seus filhos para participar da área musical da nossa igreja. Se perguntar aqui aos músicos da nossa igreja, eles vão dizer: ainda tem lugar para mais, ainda tem lugar. Ora, tinha 288 no templo, 24 turmas de 12 pessoas. Dá para a pessoa cantar aqui no culto de doutrina, dá para pessoas cantarem aqui no culto de quinta-feira, dá para cantar no culto de sábado, pastor Sebastião, dá para cantar no culto da Santa Ceia, dá para cantar na escola dominical, dá para cantar no domingo à noite. Não precisamos de festa com título, festa de juventude, festa de círculo de oração, para a gente cantar e salmodiar ao Senhor. Esta noite é festa, esta noite é noite de gozo, é noite de alegria, é noite da gente profetizar, cantando, porque Deus está aqui fazendo milagres a nosso favor. Os filhos de Asaf, irmãos, eram os líderes e os mestres junto com Jedutum e Emã. Cada um deles, irmãos, receberam uma função específica, era a ordem. E quando eles recebem esta função, sai o sorteio, ninguém está com medo de nada, porque há habilidades, há preparo, a gente que está envolvida. Porque quanto mais a gente se envolve com o ministério, melhor é a nossa apresentação, melhor é o que a gente faz, mais produtivo é aquilo que estamos fazendo. Se você que tem uma função, me permita, pastor, assim como eu, ora, mas você não se dedica no ministério do ensino, você não se envolve com a oração, você não quer crescer no ministério que o Senhor te confiou, como é que nós vamos crescer? Imagine quem vai mexer com música. Por favor, se coloque em pé, e o Ministério de Música canta mais uma vez, junto